A paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou a missionária Lucilene. Estou aqui para contar meu testemunho de vida. Contar a obra maravilhosa que Deus tem feito em minha vida, né? E eu não poderia passar, né, para as pessoas que talvez estejam passando por uma situação igual a minha, ou parecido, ou até mesmo uma situação mais difícil. Mas estou aqui nesse dia de hoje para contar para vocês a grande obra que Deus fez em minha vida, na minha casa, em meio à minha família. Eu não poderia deixar de contar. Então vamos lá. E eu creio que esse testemunho vai alcançar muitas vidas. Através do meu testemunho, vidas vão ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio que através do meu testemunho, vidas vão ser alcançadas, vão saber tomar uma direção certa na presença de Deus e reconhecer que o nosso Deus é o único Deus que age aonde a gente não encontra saída, aonde a gente não vê solução. Em momentos da vida da gente difícil, ao qual ninguém dá nada para nós, ao qual as pessoas olham e já se dão tudo por perdido. Mas aí vem o nosso Deus, que escreve a nossa história, que tem projetos lindos para mim, para você, e muda o quadro da nossa história. E assim como Deus fez na minha vida, mudou o quadro da minha história, eu tenho certeza que através do meu testemunho, você também vai ser alcançado pelo Senhor, se você quiser ser alcançado por Deus. Através do meu testemunho, vidas vão ser alcançadas, transformadas para a honra e glória do Senhor. Então vamos lá, né? Eu nasci na cidade de São Paulo, e ali no município de Mogi das Cruzes, o bairro chamado Jundiapeba, né? Tem vidas que conhecem, vidas que tenho certeza que vão escutar esses testemunhos, já conhecem o local, tem outras que não. Mas vamos lá. A minha mãe, juntamente com a minha família, ninguém era evangélico, ninguém servia a Deus. Nós viemos assim, não foi de um berço evangélico, nós viemos totalmente do mundão mesmo, né? A minha família era de bagunça, de beber, né? De fazer bailes, final de semana. E a minha mãe era macumbeira, tinha um centro de macumba, né? Minha mãe era pequena, a mãe pequena de centro. E vamos dizer assim, que Deus tinha uma história a escrever nova na vida da minha mãe. E ali a minha mãe servindo aos demônios, vamos dizer assim, né? Fazendo a vontade de Satanás. Quantos lares, quantas vidas, casamento a minha mãe já destruiu, né? O inimigo usando ela para destruir os lares, porque muitas das vezes as pessoas iam ali fazer trabalho para tomar o marido da outra, né? Porque estava apaixonado, porque gostava. Vou só resumir, tá? Só um pouquinho só dessa história. E minha mãe mesmo, ela não era feliz. Ela não era feliz de maneira nenhuma. O inimigo dava as coisas para as pessoas ao qual eles pediam, ao qual o trabalho era feito. Eles eram até alcançados através desse trabalho. Tinha êxito. Mas, vamos dizer assim, e minha mãe, quando ela precisava deles, né? Ela se envolveu com o marido dela de hoje, né? Que é casado até hoje, com a graça de Deus, né? Porque minha mãe também teve maridos que não deu certo, casamentos que não deram certo, até ela encontrar o esposo dela, que ela está casada até hoje. Mas só que o esposo dela bebia, estava na droga, né? Usava droga, tudo. E eu cresci ali no lar, num ambiente de desunião, não tinha união entre a família. Chegava na sexta-feira, nós já não dormíamos mais, porque a minha casa não havia paz, não havia felicidade. E o que aconteceu? Um certo tempo, através desse sofrimento, a gente crescendo, vendo o sofrimento da minha mãe, né? Nós éramos criança, eu e mais 2 irmãos. Eu tenho um irmão mais velho, eu sou a do meio, e tenho um caçula, né? E ali a gente não via felicidade,
porque nós víamos minha mãe sofrer, o sofrimento dela, e a gente não era feliz também. E minha mãe, cansada daquele sofrimento, né? Um dia ela pediu para que os guias a qual ela servisse, né, libertasse o esposo dela da bebida, da droga, porque quando chegava na sexta-feira em casa ninguém dormia mais, porque já sabia que ia começar aquela rotina de discussão, de brigas, né? A gente já sabia. Virou uma rotina ali, um costume, toda sexta-feira. Quando chegava na sexta, nós falávamos, agora vai começar tudo de novo. E começava realmente tudo de novo. Minha mãe dormia com uma faca debaixo do travesseiro, esperando o marido dela chegar, pensando em fazer besteira, em tirar a própria vida do esposo, né? E ela andava pela cidade de madrugada, procurando o esposo dela, né? Procurando o marido dela, porque ele estava enfiado em alguma biqueira, no meio do mato, usando droga, que seja, e bebendo, né? Também nos bares. E ali ela rodava a madrugada atrás dele, ponhando a vida dela em risco, né? E quando chegou um certo momento, minha mãe decidiu que ela iria para a igreja buscar a Deus, servir a Deus. Mas antes dela tomar essa decisão, um certo irmão que morava na empresa a qual nós morávamos, um dia ele pregou para ela a palavra de Deus e falou assim que os macumbeiros, os feiticeiros não herdariam o reino do céu. E aquela palavra entrou no coração da minha mãe. E eu creio que ali foi todo início ao que Deus foi trabalhando na vida dela. Eu estou chorando, irmãos. Não é de tristeza, não. É que quando eu conto esse testemunho, eu me emociono muito com o que Deus fez na minha família. Então eu fico muito emocionada. E essa palavra, através da vida dele, que Deus usou ele para falar, minha mãe foi alcançada e tocada, creio eu, pelo Senhor. E essa palavra ficou ali martelando na vida da minha mãe, na mente, no coração, creio eu, porque foi plantada uma sementinha. E minha mãe vivendo essa vida de sofrimento, servindo a Satanás, e a vida dela não mudava em nada. Em vez de melhorar, sempre piorou, não teve melhoras. Até que um dia, minha mãe decidiu ir para a igreja. Falou-se, já que os guias a qual ela servia não poderiam dar o que ela pedia, então que ela ia buscar de Deus. Porque eles falaram que não ia libertar, não ia tirar o marido dela da bebida, nem da droga, porque senão ele não daria o que eles queriam. Foi o que Satanás falou, os guias a qual ela servia naquela época falou para mandar esse recado para ela, que eles não iam tirar ele da bebida, não iam livrar o marido dela, libertar da bebida, de maneira nenhuma. Então ela pegou e decidiu servir a Deus e buscar a Deus, a libertação do esposo dela. E minha mãe ali decidiu tomar um passo, começou a ir na igreja. E quando ela começou a ir na igreja, os demônios se manifestavam nela. E ali era feita orações e orações de libertação pela vida dela. Mas ela não desistiu. Toda vez que ela ia na igreja, o inimigo se manifestava, né? Ela caía endemoniada. Mas ela perseverou porque ela falou que não queria mais essa vida. Não queria mais viver do jeito que ela estava vivendo. Ela tomou uma decisão, falou que queria conhecer esse Deus, ao qual muda a história de pessoas, esse Deus ao qual liberta e transforma. E assim aconteceu. Minha mãe começou a servir a Deus. E só resumindo, tá? Começou a servir a Deus, buscar a libertação dela, para que Deus libertasse ela desses guias, né, desses demônios ao qual ela serviu. Começou a buscar pela vida do esposo dela. E com muita perseverança, muita oração, Deus mudou o quadro de história da minha mãe. Deus libertou o esposo dela da bebida, libertou da droga,
libertou ela de toda investida de Satanás, né? Libertou ela daqueles guias, né? Tirou ela da macumbaria, tirou ela da feitiçaria, para a honra e glória do Senhor. Hoje a minha mãe serve a Deus até o dia de hoje, o esposo dela também, para a honra e glória do Senhor. E eu fiquei muito feliz com a obra que Deus fez na vida da minha mãe. Acabou o nosso sofrimento, de ver minha mãe sofrer. Acabou os dias de tribulações ao qual nós passamos nos nossos lares com medo que a minha mãe fizesse alguma besteira, né, com ela ou com o marido dela, mas graças a Deus, Deus guardou e não aconteceu nada de pior. Então, e ali nós começamos a caminhar, ir para a igreja, né? Começamos a ouvir a palavra de Deus, começamos a entender e conhecer o nosso Deus Todo-Poderoso, porque outrora nós não conhecíamos esse Deus, porque outrora nossa família era família de bebedeira, de bagunça, de farra, era uma família desestruturada. Mas quando nós começamos a conhecer esse Deus maravilhoso, nós começamos a caminhar em rumo a Ele, em direção a Ele, a ficar na presença dEle. Minha mãe largou a vida qual ela vivia, e ali começamos a ver a diferença, a família, todos começaram a ver a obra maravilhosa que Deus começou a fazer na vida dela. E pulando mais um pouquinho para frente, eu com a minha idade, mais ou menos de uns 15 anos, 16, vamos falar 16 anos, né? Eu visitava as igrejas, eu ia fazer visita nas igrejas, visitar, e comecei a congregar numa igreja, na cristã. Ali em torno dos meus 15, 16 anos, me batizei, decidi tomar esse caminho diferente, decidi servir a Deus, deixar as coisas do mundo de lado e procurar ficar na presença de Deus. E ali, depois de eu me batizar, continuei caminhando, né, na presença do Senhor. Aos meus 17 anos de idade, eu comecei a namorar um rapaz, mas só que ele não era da igreja. É um rapaz que convivia no meio da nossa família, 5 anos mais velho do que eu, né? Mas me viu crescer ali na família, tudo. E de repente, eu me envolvi com esse rapaz. E contei quando a minha mãe ficou sabendo, falei com a minha mãe. Minha mãe disse assim: olha, minha filha, eu não aconselho você a namorar, ficar com esse rapaz, porque ele bebe, ele tem vício, e você já viu o que eu passei. Minha mãe falou dessa forma. Você viu quantos anos eu sofri, quanto tempo eu sofri com o Ricardo? Minha mãe falou dessa forma, que é o esposo da minha mãe no dia de hoje, graças a Deus. Você viu o que eu passei, você viu a minha história, minha filha. E você sabe que não é fácil lidar com pessoas que estão no vício, que bebem. Você sabe que não é fácil. E eu ali na minha adolescência, na minha rebeldia, não dei ouvido para minha mãe, não quis escutar. Mas Deus tinha um propósito em tudo isso em minha vida, né? Deus tinha uma obra maravilhosa a fazer na minha vida através de tudo isso. E assim eu decidi ficar com esse rapaz do mesmo jeito.
passei por cima da minha mãe, não dei ouvido ao conselho dela e decidi ficar com ele assim mesmo. E logo, aos meus 18 anos, eu engravidei. E ali eu saí de casa, tive que sair de casa. Fui morar em Itaquaquecetuba, grávida com esse desse rapaz. Eu estava grávida desse rapaz. O pai dele tinha uma casa de 2 cômodos, vazia no mesmo terreno que ele estava construindo, não tinha terminado. E ali, como nós não tínhamos para onde ir, que eu estava já vários dias na casa da minha tia me acolheu, uma das minhas tias, até que eu pudesse ir para Itaquá. E quando eu fui para Itaquaquecetuba, morar lá com esse rapaz, ficamos ali numa casa de 2 cômodos, só tinha a cozinha, o quarto e o banheiro. Não tinha móveis nenhum, nós não tínhamos móveis, nada, somente uma cama de solteiro que tinha nessa casa, um sofazinho bem velho, tínhamos um fogão, que aí a minha avó me deu um fogão usado que ela tinha, ela me deu, juntamente com um botijão. Minha mãe foi lá, juntamente com o esposo dela, comprou um armarinho bem pequenininho para mim e me deu um tanquinho de lavar roupa. Era somente isso que nós tínhamos na nossa casa, e umas 2 panelinhas e um prato, uma colher de cada um. Era o que nós tínhamos dentro de casa. E ali eu vivendo com esse rapaz, que hoje é meu esposo, viu? Pra honra e glória do Senhor. Ele é meu esposo até o dia de hoje. E aí, vivendo ali naquela casinha sem estar mobiliadas, vamos dizer assim. Tudo ganhado, tudo simplesinho. A única coisa de novo que eu tinha era só o armário mesmo, que a minha mãe, o marido dela me deu, e o tanquinho de lavar roupa. Comecei a viver com esse rapaz lá. E eu grávida da minha filha Evelyn, que hoje ela tem 18 anos. E no começo foi bom. Era bom quando eu estava vivendo com ele no começo. Ele bebia, chegava em casa zoado, tudo bêbado. Chegava do serviço já bêbado, deitava na cama, dormia. No outro dia levantava, ia trabalhar. Aí chegava em casa bêbado, dormia. E assim era a minha vida, a minha rotina. Mas quando foi passando um tempo, no começo era tudo bom, mesmo que ele bebia, mas foi passando um tempo, aquela situação foi me desagradando. Eu fui ficando triste com aquela situação, porque aí eu já tinha ganhado a minha menina, a minha filha, e no momento que eu precisava dele para ir no médico, para fazer um socorro durante a noite, que precisasse, ele não tinha como me acompanhar. Por quê? Porque estava bêbado, ou estava num boteco, né, bebendo, ou não estava em casa. E isso foi me entristecendo muito. E ali eu já não estava aceitando mais aquela situação. Quando ele chegava em casa, altas horas da noite, e eu ia falar com ele, e havia briga, discussões, desentendimentos. Discutia muito comigo. E chegou um certo tempo que ele começou a me humilhar muito. Eu não podia falar nada, era muita humilhação. Ele me tratava, um certo tempo começou a me tratar como se eu fosse uma mulher, sabe, da vida. Como se eu fosse uma mulher sem vergonha, né? Ele não me respeitava mais. Me ofendia com palavras, me humilhava, me deixava lá no chão, sabe? Era muito triste essa situação. E ali eu fui me angustiando muito. E eu sempre fui uma pessoa assim, que não era de conversar muito. Onde eu chegava, se conversasse comigo, eu conversava. Se não conversasse, eu ficava quieta. Eu era bem quietona naquela época.
E ali, aquele negócio, aquela situação foi me revoltando a cada dia, a cada sofrimento. Eu já não tinha mais o meu esposo, para que quando eu estivesse em casa, sentar à mesa e nós almoçarmos juntos, juntamente com a minha família, que era a minha filha. Almoçava só eu e ela, para jantar também era só eu e ela. Sabe, eu não tinha esposo. Tinha esposo só para pôr o que de comer dentro de casa. Mas eu não tinha um esposo para contar nos momentos difíceis. Na hora difíceis, quando eu ficava doente ou minha filha, tinha que pedir socorro para os vizinhos, para os parentes, que era a nossa vizinha ali, né? E quantas vezes eles que nos socorreu e ele estava bêbado, largado, desmaiado de tanta bebida, né? E droga também, porque de vez em quando ele usava droga, mas o problema dele maior era a bebida. Mas essa vida de bebida e droga me entristecia muito, muito mesmo. E fui ficando revoltada. E tinha às vezes que eu falava ou ia questionar com alguém da família dele, a respeito dele, né, da família dele. Alguns me apoiavam, outros não. E tinha uns que falavam assim: ah, deixa de ser besta, você é boba, fica vivendo essa vida porque você quer. Larga dele, separa dele. Você não tem por que viver essa vida aí que você está vivendo. Ele não tem mais jeito, não tem o que fazer mais na vida dele, ele não quer mudança. Quantas vezes ele já falou que vai parar e não para nada. Larga dele, ser besta, para de sofrer. E a minha vontade era fazer isso, mas eu estava apaixonado pelo meu esposo, apesar de tudo, né? Uma paixão louca. E outros das famílias me apoiavam, me davam conselhos. Uns me apoiavam, outros não. E chegou um certo tempo eu fui ficando muito revoltada mesmo com a situação. Cada ano que passava eu ficava revoltada. E ali eu aprendi a não ficar de boca mais fechada. Ser aquela pessoa quieta, decidi me transformar em outra pessoa. E quando eu decidi me transformar em outra pessoa, fiquei uma pessoa chata, vamos dizer assim. Uma pessoa ignorante. Porque se falassem A pra mim, eu respondia com B, com C, eu não queria saber quem era. Eu falei: chega de me pisar e de me humilharem. Chega, já passo o que eu passo dentro de casa, não vou aceitar ninguém me humilhando, pisando em mim, me dando palpite, dizendo que eu vou fazer ou deixo de fazer. E assim eu fui. E eu vou falar a verdade pra vocês. Tinha um certo tempo, eu ia pra igreja, assim, continuei indo pra igreja. Não foi porque eu casei que eu parei de ir para a igreja. Eu ia para a igreja, mas eu ia para a igreja e servia a Deus o dia que eu queria, a hora que eu queria, fazia as coisas do meu jeito. Às vezes ficava uma semana sem ir para a igreja, às vezes eu ia a semana toda, quando tinha uma semana de culto, às vezes eu ia uma vez no mês, dependendo. Eu servia a Deus de qualquer maneira. E com o passar do tempo, eu fui desgostando daquilo lá, daquela minha vida, de ver meu marido me humilhar, me maltratar, me tratar que nem, eu falo assim, que nem uma mulher da vida, que vive a vida torta aí, não merecia ser tratada, não merece ser tratada, e eu não merecia ser tratada que nem eu fui. Meu marido não me respeitava, eu não podia sair de casa, eu não podia ir na casa nem de um parente, porque quando eu saía era briga e mais briga. O meu esposo, vou falar a verdade por ele, eu vivia trancado como se fosse um passarinho dentro da gaiola. E era o que eu me sentia, como um passarinho preso, sem ter liberdade, para ir na casa da minha mãe, para ir na casa de um parente meu, para ir na casa de um colega que seja, de uma colega. Eu não tinha essa liberdade. Porque quando eu falava de sair, ou se eu saía, quando eu chegava, o pau quebrava dentro de casa.
E falava que eu estava de olhares com o homem, trocando olhares, desconfiava de mim, que eu não podia nem olhar nem para o lado. Sabe, eu não tinha liberdade para nada. E quando foi um certo dia, apesar de todo esse sofrimento, essa situação, eu peguei e falei: chega, eu não quero mais viver essa vida. Para mim não dá mais essa situação. Eu decidi dar um basta na minha vida. Eu falei: eu não quero mais. E ali, quando eu falava de ir embora, ele falava: vai, você quer ir embora, você vai, pega suas coisas e vai morar com a sua mãe. Ele falava desse jeito pra mim. Várias vezes ele me mandou embora de casa e eu não fui. E às vezes a minha filha era bebezinha pequena. Eu saía naquele Itaquá sem rumo, naquela cidade, Itaquaquecetuba, sem rumo. E o diabo colocava na minha mente que era para me tirar a minha vida, porque minha vida não valia nada. Para que eu ia ficar sofrendo assim? Era para me dar um basta na minha vida. E eu muitas das vezes saía sem rumo pensando mesmo em tirar a minha vida. Andava por aquela cidade de noite, sozinha, com os meus pensamentos, com o inimigo martelando na minha mente para me tirar a minha vida. E quando eu me via, de repente, eu estava dentro de uma igreja. Eu encontrava uma igreja no meu caminho e entrava dentro dela. E ali eu ficava, se estava tendo culto, até o culto acabar. Se estava tendo oração, eu ficava ali até a oração acabar. E quando eu saía de lá, saía aliviada. E quando eu saía, que eu não encontrava nenhuma igreja, nada aberto, eu ficava rodando aquela cidade. E até que eu voltava para casa. E o inimigo martelava na minha mente para me tirar a minha vida. Mas graças a Deus eu não fiz isso, porque o Senhor não permitiu. Uma certa vez eu grávida da minha menina, tentei tirar ela. Tentei tomar um monte de remédio para abortar a minha menina. Mas no momento que eu coloquei todos aqueles remédios na minha boca, eu me ajoelhei no chão, mastiguei aquele remédio, me ajoelhei no chão. E o Senhor disse: não faça isso. O Senhor falou no meu coração. E eu me arrependi. Cuspi tudo aquele monte de remédio no chão. E pedi tanto perdão para Deus. Pedi muito perdão para Deus por aquilo que eu estava fazendo que não era certo. Porque Deus deu a minha filha, por que eu ia tirar? Sendo que Deus me deu ela. E antes dela ser minha, ela é do Senhor. E assim eu fiz. Não fiz aquela besteira nem nada. E ali, passando mais tempo de sofrimento, um certo dia, eu falo pra vocês, eu decidi tomar uma decisão de ir embora de casa. Meu marido chegou bêbado em casa, discutimos. E ali ele deitou, desmaiou de bêbado. E eu catei as minhas coisas, eu juntei todas as minhas coisas, as minhas malas de roupa minha e da minha filha. E disse: hoje eu vou embora de casa, hoje eu não fico mais nessa casa. Chega, pra mim já basta. Liguei pro meu irmão, que morava lá em Jundiapeba. Falei pro meu irmão: olha, Marcelo, vem me buscar. Falei pra ele: eu quero ir embora de casa. Eu não quero viver mais aqui com o Gessé. Meu esposo chama Gessé. Falei: eu não quero mais viver aqui. E meu irmão falou assim: calma que eu já tô indo te buscar. E ele veio, pegou as minhas malas, do carro da minha filha. E eu montei no carro do meu irmão, fui embora pra casa do meu irmão. E peguei e liguei pra minha mãe no outro dia. Disse assim pra ela: mãe, eu larguei do Gessé, eu quero largar dele, não quero mais ficar com ele. Eu quero ir embora pro Paraná. Porque até aí minha mãe já morava no estado do Paraná. Minha mãe já não morava mais em Jundiapeba. Já tinha alguns anos que a minha mãe eu estava morando no estado do Paraná. E eu falei pra minha mãe assim: mãe,
deixa eu ir para aí com a senhora. Deixa eu ficar aí com vocês. Eu não quero mais viver essa vida, não. E minha mãe, com a sabedoria de Deus, que ela tem como mulher de Deus, ela disse assim: olha, minha filha, eu não aconselho você largar do seu esposo. Eu não aconselho você largar dele de maneira nenhuma. A única coisa que eu te aconselho é você buscar pela vida dele. A única coisa que eu te digo, minha filha, pega firme com Deus e busca pelo teu esposo. Você viu que a mãe passou, e a mãe só alcançou vitória, foi na presença de Deus, buscando o Senhor. E é dessa forma que eu falo pra você, minha filha: vai buscar Deus, não larga dele não. Mas se por acaso você estiver já decidida que não vai viver mais com ele, se quiser vir pra cá, pode vir. Ela falou dessa forma pra mim: pode vir, vem. E eu falei: tá bom, mãe, vou pensar. Aí ela falou: mas não larga do seu esposo, minha filha. Eu falei: tá bom, mãe, vou pensar. Eu ia pensar a respeito se eu ia deixar ele de lado ou não. Mas em meu coração, de tanta angústia, tanta amarguração, que eu já estava amargurada, magoada com meu esposo, eu falei assim: que eu não vou levar ele comigo de jeito nenhum, não quero mais ficar com ele também não. Porque outro dia minha mãe tinha falado pra mim dessa forma, ligado, falaram assim: minha filha, traz seu esposo, já que você quer vir pra cá, traz ele pra cá também, quem sabe aqui ele muda. Eu falei: ah, mãe, não sei não vou trazer não, eu não quero mais viver com ele. E eu na casa do meu irmão, passei uns dias na casa do meu irmão, e decidida mesmo a ir pro estado do Paraná. Quando chegou um dia da semana, tô lá no meu irmão, e meu tio chega, que era vizinho do meu irmão, morava do lado da casa dele, chega e fala assim: você não quer ir na igreja com nós hoje? Aí eu falei: ah, tio, eu acho que eu não vou não. Ele falou: vamos na igreja, ele juntamente com a esposa dele. Nós vamos na igreja hoje, vamos ouvir a palavra. A esposa dele falou assim: vamos lá, escutar uma palavra, quem sabe Deus fala com você. E eu relutando com eles, falei: ah, não vou não, acho que eu não vou não, vou pensar se eu vou ou não. Ele falou assim: então pensa que a gente vai sair daqui tal hora. E eu falo pra vocês que foi aquela luta, aquela guerra espiritual, ao qual eu fiquei ali lutando, pensando se eu iria ou não, né, para a igreja com eles. E quando tudo isso aconteceu na minha vida, vou falar pra vocês, eu já tinha engravidado, tinha ganhado mais uma criança. Meu filho Davidson não tinha nem um aninho ainda. E eu ali, com duas crianças na casa do meu irmão, vivendo com ele. Esqueci de contar essa parte pra vocês, que eu já tinha mais um filho. E ali na casa do meu irmão, com duas crianças pequenas, minha filha Evelyn, meu filho Davidson. E decidi ir embora pro Paraná, largada do meu esposo, ele lá em Itaquá, e ele vivia mandando mensagem, mandava recado pela irmã dele, falando que não era para nós ir embora, que ele ia mudar. Mas eu já tinha ouvido tantas vezes da boca dele que ele ia mudar. Ele me pedia perdão, falava que ia mudar e não mudava nada. Então eu já não acreditava mais no que ele falava. E voltando no assunto do meu tio, e quando chegou a certa hora de ir para a igreja, ao mesmo tempo que eu queria ir, eu não queria ir. Foi uma guerra espiritual, né, que eu estava passando naquele momento. Mas Deus queria me levar àquele lugar para falar comigo. E usou meu tio e a minha tia como canal de bênção para minha vida, para que eu fosse abençoada e ouvisse a voz do Senhor falar comigo. Até que eu decidi ir, meu tio veio, a esposa dele falou: vamos, Lu, você vai? Falei: vou. Peguei e fui congregar com eles. Numa salinha bem pequenininha.
uma cidade a qual nunca tinha ido. Uma salinha bem no meio do mato, sabe? Uma salinha bem pequena. Uma irmandade que eu nunca tinha visto na minha vida, nem conhecido. Cheguei ali naquela igreja com meu tio falou, aqui é muito gostoso, eu já vim congregar aqui já. Aqui é gostoso demais. E Deus vai falar com você. Eu falei, amém. Tá. Estou ali sentada. Deu início ao culto. Os louvores foram entoados ao nome santo do Senhor. Mas quando chegou na hora da palavra, um irmãozinho subiu em cima do púlpito. Eu não sei o nome dele, eu não conheço ele. Não conhecia nem a irmandade que estava lá naquele dia. É um lugar que eu nunca tinha ido, um povo que eu nunca vi na minha vida. E esse irmão sobe no altar para trazer a palavra do Senhor. E no momento que ele abre a Bíblia ali, começa a ler e ministrar a palavra do Senhor, naquela salinha bem pequenininha, eu estava sentada lá no fundo. Esse irmão apontou o dedo em minha direção e disse assim, aqui tem uma serva do Senhor, que você chegou aqui atribulada, você chegou aqui angustiada, mas Deus manda te dizer nesta noite que você quer largar tudo. Deus me mostra que você quer ir para outro estado, para outro lugar. Você não aguenta mais essa vida de sofrimento que você está passando, de humilhação. E Deus me mostra que você quer largar uma pessoa para trás. Mas Deus te diz assim nessa noite, não deixa essa pessoa para trás. Pega ela, leva com você. Sabe por que Deus te diz assim para você levar? Porque Deus vai mudar o quadro de história da sua vida, da sua família. Porque Deus vai libertar essa pessoa que você está querendo deixar para trás. Leva ela. Pega essa pessoa e leva contigo. O Senhor diz, não deixa para trás não. Porque se você deixar, você vai pagar um alto preço. Porque eu tenho mudança para fazer na vida dessa pessoa. Eu tenho mudança, libertação para essa vida. Assim o Senhor falava na boca do servo. E ali eu chorando, porque era eu. Comecei a chorar, fiquei em lágrimas. E falei, mas Senhor, se eu levar lá, vai começar tudo de novo, meu Pai. E eu não quero levar. E o Senhor dizia, leva contigo, porque eu estou te ordenando, eu estou mandando você levar contigo essa pessoa. E Deus falou muito mais. Deixa tudo que vocês têm aí. Deixa tudo para trás e vai. Porque chegar lá eu vou abençoar vocês. Chegar lá eu vou preparar tudo para vocês. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E foi isso que o servo de Deus falou. Começou a contar a minha história, a minha vida, tudo que eu tinha passado, que eu estava passando. Mas o Senhor me deu uma ordem para levar o meu esposo junto comigo. E que não era para mim vir para o estado de Paraná sozinha, que era para mim vir com ele, trazer ele junto comigo. E ali, depois daquela palavra, tudo maravilhosa, aquele culto abençoado, que eu ouvi a voz de Deus, que eu vi que Deus usava o servo na terra dele mesmo. E quando ele quer falar, ele usa. E ele fala, ele leva a gente até o lugar ao qual nós possamos ouvir a voz dele. E assim Deus fez a minha vida. E eu falo assim como na passagem de Jó, que Jó se encontrava ali, que tinha se perdido, já perdido os filhos, os gados, tudo. Só restou a esposa do lado de Jó, né? Jó ficou com aquela que é enfermidade. Eu não me comparo a minha vida como de Jó,
porque o que Jó passou, talvez eu e você, se passasse, nós não aguentaríamos. Mas eu pego ali a palavra onde Deus restituiu tudo a Jó, né? Jó perdeu tudo, mas Deus restituiu. E ali também, onde Jó fala que antes ele só ouvia a voz do Senhor, mas naquele dia que Deus transformou a vida de Jó, deu tudo de novo para Jó, tudo em dobro para Jó. Deus fala que antes Jó fala que ele só ouvia a voz, mas agora ele via Deus, né? Ele viu Deus na vida dele. E naquele dia, naquela congregação simplesinha no meio do mato, na cidade que eu nem conhecia, nunca tinha ido, eu também vi Deus na minha vida. Eu vi Deus face a face falar comigo, usando o servo dele. E ali eu tive a certeza que Deus usa o servo dele na terra como profeta, como um canal de bênção para nossas vidas. E acabar aquele culto, eu fui para casa. Meu tio falou, olha, mais minha tia que falava, né? Meu tio não é muito de conversa naquela época. E ela falava assim, viu, culto gostou? Você gostou? Eu falei, gostei, maravilha de Deus, culto maravilhoso, os louvores, a palavra foi uma bênção, falou comigo. Mas quando eu cheguei na casa do meu irmão, aquela palavra vinha na minha mente, no meu coração, tudo aquilo que Deus usou, o servo de Deus para falar comigo. Mas eu ficava relutando ali, porque o inimigo lançava a seta na minha mente e falava, se eu fosse você, não levava ele para lá não. Porque chega lá, ele vai te dar trabalho tudo de novo. E ao mesmo tempo Deus falava, eu vinha na minha pensamento, mas foi Deus que falou, se ele falou, ele vai cumprir. Sabe, foi aquela luta, aquela guerra espiritual. E chegou um certo dia, meu primo comprou uma passagem para mim vir embora, do Paraná. E quando chegou, eu falei, olha, minha passagem já está comprada, avisei minha mãe, meus parentes que moram no estado do Paraná. Ele falou assim, tá bom. E minha mãe falou, você não vai trazer o José? Eu falei, eu acho que não. E ela falou, traz sua esposa aqui, quem sabe Deus faz obra, né? Minha mãe falando, não larga não. Eu não aconselho você a largar, minha filha. E aí eu lembrava da palavra que Deus tinha falado. E aí eu falei com a minha família, desliguei o telefone e entrei em contato com a minha cunhada e falei com a minha cunhada dessa forma. Eu só tenho que me agarrar naquilo que Deus falou para mim. Se Deus falou para mim que era para me levar, que chegar lá que ele ia mudar, então eu tenho que crer que ele vai mudar. Falei, não tenho nada a perder mesmo. Já saí da minha casa, já estou com a passagem comprada para ir embora para o Paraná. Então eu vou me agarrar no que Deus falou. Porque se eu não acreditar no que Ele falou, o que eu vou fazer da minha vida? O que vai ser da minha vida se eu não acreditar nas promessas de Deus? Acreditar em Deus, me pegar firme com Deus, o que vai ser de mim? Eu falei, então eu tenho que acreditar, ter fé e me agarrar com o Senhor. Eu falei, eu vou fazer o que Deus mandou. Falei com a minha cunhada, falei, olha, fala pro Gessé que eu comprei minha passagem para tal dia e para tal hora. Se ele quiser ficar comigo mesmo, com os filhos dele, fala para ele comprar passagem e viajar também, que eu tô indo embora para Paraná, que aqui eu não quero ficar mais. E assim minha cunhada fez. Falou com ele, ele foi, vendeu umas coisas que tinha dentro de casa e comprou a passagem. E nós se encontrou e viemos embora para o Paraná. Aí mesmo assim estava ainda triste, angustiada, né, chateada com tudo que eu tinha passado. E chegamos aqui no estado do Paraná. Fiquei uns dias sem ir para a igreja nenhuma. E fiquei na casa da minha mãe com 2 cômodos só. Uma cozinha, um quarto e um banheiro também. Ficou eu, meu esposo, as minhas 2 crianças, junto com a minha mãe e o marido dela. A casa ficou cheia, 2 cômodos só. Minha mãe acolheu nós, juntamente com o seu esposo. E
ali Deus foi tão bom que logo ele já abriu a porta de emprego para o meu esposo. E ele começou a trabalhar em Maringá. Mas o adversário, ele não quer ver ninguém bem, ele não quer ver ninguém contente. E ele queria frustrar os meus sonhos, os meus projetos. Quando eu cheguei aqui comecei a fazer. Satanás começou a maquinar tudo de novo para tentar me destruir, para tentar me derrubar. Meu esposo, com o passar de uns meses, já trabalhando, começou a beber novamente. Começou a se entregar ao vício novamente. E ali o inimigo começou a falar na minha mente: tá vendo? Eu não falei pra você que não era pra trazer ele aqui? Aí, ó, já começou tudo de novo. Eu te disse que não era pra trazer. E ali eu falava: mas Deus falou que ia libertar o meu esposo. E aqui ele ia mudar. Falei: Deus falou comigo. E meu marido começou a dar trabalho, e dar trabalho, e dar trabalho. Tinha dias que ele catava uma mochila, enfiava as roupas dele dentro daquela mochila e dizia que ia embora novamente para São Paulo. E ficava rodeando essa cidade aqui, de São Jorge do Ivaí, Paraná, com a mochilinha nas costas, como um andarilho, como um mendigo, como se não tivesse onde morar. Como se não tivesse família, não tivesse casa. Ficava rodando essa cidade. E o povo aqui não conhecia ele, né? De maneira nenhuma. Porque nós éramos novos aqui. Mas nós temos bastante parente aqui. Bastante família. Mas as pessoas, nós éramos novos aqui. Ninguém conhecia. E alugamos uma casa. Saímos da casa da minha mãe. E o meu marido continuou no vício. Continuou dando trabalho. Fui congregar na igreja com a minha família. Comecei a ir. Aí quando foi um certo dia, minha tia me disse assim: Lu, vamos na igreja comigo, ao qual eu vou de vez em quando ali? Uma igreja bem simplesinha, é na casa de uma pastora. Ali era a casa dela, ela abriu uma igreja na casa dela. Vamos lá comigo? Aí ela falou assim: você sabia que antes de você vir pra cá, Deus já tinha revelado pra ela, pra essa pastora, que viria um parente meu pra cá, morar pra cá, que Deus ia trazer? E essa pessoa foi você, Lu. Você quer ir lá conhecer ela? Conhecer a igreja? E aí eu me interessei e fui. Falei: vamos? Eu vou sem você. O nome dessa pastora é a pastora Carmen. E decidi ir na igreja dela. Aí chegou o dia de culto. Minha tia falou: hoje tem culto, vamos? Falei: vamos. Cheguei lá, uma igreja bem simplesinha, um povo bem humilde, sabe? Um lugar bem gostoso. Quando eu cheguei lá, eu comecei a sentir a presença de Deus grandemente naquele lugar. Me senti bem acolhida, bem aconchegada. Os louvores entoados falaram comigo, tocaram em meu coração. E ali eu comecei a frequentar essa igreja, visitar, né? E fazendo visita ali. Nessa igreja fui uma, fui duas, fui 3 cultos. E ali eu decidi, tomei uma decisão, falei: é aqui que eu vou ficar. É aqui que Deus quer que eu fique. É aqui que eu vou servir a Deus. Porque Deus tocou em meu coração que é pra mim ficar aqui. Aqui eu tô sentindo tão bem. Aqui eu sinto uma coisa tão gostosa. Coisa que eu nunca senti em lugar nenhum. Aqui eu sinto a presença de Deus. E aí eu decidi se unir nessa igreja, com esse povo. Conversei com a pastora Carmen. Minha tia me apresentou a ela. Eu falei: eu quero ficar aqui com vocês. Decidi servir a Deus aqui com vocês. E aí eu comecei a servir a Deus nessa igreja. Comecei a frequentar ali. E passando luta. E passando prova com meu esposo. Ele foi mandado embora do emprego, porque não trabalhava direito, por causa do vício.
e eu não trabalhava. Me arrumaram um serviço na reciclagem, fui trabalhar na reciclagem para ajudar nas despesas de casa. Mas o serviço que eu fazia não dava para pagar o aluguel, não era o suficiente para pagar o aluguel, não era o suficiente para botar comida dentro de casa. Meu esposo fazia uns biquinhos, quando tinha uns biquinhos para fazer, ele fazia. Mas já tinha que pagar aluguel, tinha que pagar água, pagar luz, pôr comida dentro de casa. E o dinheiro que a gente tinha não era suficiente. Aí eu peguei, falei, Senhor, eu não quero ficar nessa vida. Eu fiz um concurso, logo teve um concurso público aqui na cidade. Eu fiz o concurso, com um ano, passar de um ano me chamaram para trabalhar. Concursada pela prefeitura. Me chamaram para trabalhar na pré-escola. Fui trabalhar na pré-escola de zeladora, para a glória de Deus. Muitos falavam para mim assim, olha Lu, esse serviço que você escolheu aí é para trabalhar na rua, esse concurso, você sabia que você pode trabalhar na rua? Todo mundo que entrou nesse cargo que você escolheu de operária, já entrou direto na rua. E você sabe, né, que você vai começar na rua. Eu falei, amém, desde que eu esteja trabalhando, não importa. Foi Deus que fez com que eu passasse em segundo lugar nesse concurso. E eu tenho certeza que Ele vai me dar força para mim trabalhar. Nunca tinha trabalhado assim. E ali quando me chamaram, eu fui a segunda, passar no concurso, segundo lugar, me chamaram. Aí falaram assim pra mim, olha, você vai pra pré-escola. E eu fiquei sem entender, eu falei, ué, todo mundo que entrou disse que foi pro rodízio, trabalhou na rua, e eu vou entrar direto na pré-escola, amém. Eu falei, é Deus na minha vida, Deus é maravilhoso. As pessoas que falavam que eu ia pra rua, eu torcia pra ir pra rua, muita gente até falava quando eu entrei pra trabalhar lá dentro da pré-escola, muita gente questionava e falava assim, nossa, essa mulher chegou aqui, essa menina chegou aqui, faz pouco tempo, já fez concurso, já foi chamada para trabalhar e logo dentro da pré-escola. Como que pode? Nós que é velho, que mora aqui faz tanto tempo, que às vezes faz concurso e vai para rodízio, às vezes nem chama nem nada, a gente perde. Mas ela foi lá para trabalhar na pré-escola, as pessoas não entendiam. Mas era tudo plano e projeto de Deus na minha vida. Era tudo conforme querer a vontade de Deus, o que Deus tinha para mim. Não é o que Deus tinha para eles, ou o que eles achavam que ia ser ou ia acontecer. Era conforme a vontade do meu Deus. Comecei a trabalhar. E eu vou falar para vocês que antes de eu entrar nesse emprego, muitas das vezes, eu não tinha nenhum alimento para fazer dentro da minha casa. Deus sempre enviou pessoas para me abençoar. Enquanto eu estava ali, eu e meu esposo desempregado, Deus enviava pessoas para mandar a compra em casa, que a gente nem sabia quem mandou. Deus preparava o dinheiro para pagar o aluguel, Deus preparava o dinheiro para pagar a água, Deus preparava o dinheiro para pagar a luz. De pessoas que a gente nem esperava. Chegava assim, olha, eu tô esse dinheiro para você. Eu senti de dar esse dinheiro para você. Olha, eu senti de te dar isso daqui. Olha, mandaram entregar essa compra aqui. E assim que Deus foi trabalhando na minha vida, Deus foi cumprindo o que Ele falou. Quando nós viemos para o Paraná, deixamos carro, porque lá nós tinha carro. Passamos para o meu cunhado o carro, para ele terminar de pagar. Faltava poucas prestações para terminar de quitar o carro, e ele que terminou, ficou com o nosso carro. Tinha arrumado a minha cozinha do jeito que eu queria, o piso do jeito que eu queria, que naquela época era piso xadrez, era a coisa mais linda, estava na moda. Eu arrumei minha cozinha do jeito que eu queria, comprei o armário do jeito que eu queria, os meus móveis do jeito que eu queria. Arrumei o meu banheiro, que eu queria um banheiro tudo preto, tudo escuro, tudo mesmo. Fiz tudo isso. E de que valeu? Ficou tudo para trás. Os meus móveis, vamos falar assim, as minhas coxas de cama, meus panos de prato, minhas toalhas de crochê, que eu fazia muita coisa de crochê, né? Tudo novo, tudo que eu tinha, deixei tudo para trás.
A única coisa que eu vendi só foi minha geladeira, porque minha cunhada falou assim, uma das minhas cunhadas falou assim, você vende a sua geladeira pra mim? Eu falei, vendo. E ali ela se interessou na minha geladeira e ficou com a minha geladeira. As demais coisas eu fui comprar lá pra eles, pra família lá mesmo, sabe? Viemos pra cá só com uma mala de roupa de cada um de nós. As nossas roupas, a maioria ficou pra trás. Os brinquedos da minha filha, ficou tudo pra trás. Os calçados, viemos com tão pouca coisa pra cá. Mas aqui o Senhor tem preparado tudo pra nós. Tinha um irmão e chegou até a minha mãe e falou assim, olha, eu fiquei sabendo que a sua filha está aqui, não tem nada. A gente vai mudar de casa, compramos móveis novos. E se ela quiser ficar com os nossos móveis, ela pode ficar com todos os móveis que tá lá. Eu vou dar pra sua filha, falou pra minha mãe. E a minha mãe falou, eu nem acreditei, fiquei tão contente com aquela situação, sabe, bem alegre. Eu falei, lembrei do que Deus falou. Chega lá, eu preparo tudo pra você, deixa tudo pra trás. Eu vou preparar tudo. E ali eu lembrei do que Deus falou. E Deus foi cumprindo aquilo que Ele falou da minha vida. Fui lá na casa desse irmão, juntamente com meu esposo, minha mãe. E chegamos lá, o móvel dele estava novinho ainda. Novinho, os móveis bem conservados. Eles me deram os móveis deles, da casa deles. Então, montei minha casa com os móveis que eu ganhei. Não era coisa velha não, era coisa boa, viu? Coisa boa mesmo. Eu nem acreditei. Arrumei minha casa com aqueles móveis. E eu já trabalhando depois pela prefeitura, como funcionário público. E eu vou dizer pra vocês que as coisas foram se encaixando devagarzinho no lugar. Deus foi preparando tudo, suprindo as nossas necessidades. Mas o meu esposo ainda se encontrava no vício. Eu ia para a igreja sozinha, chamava ele, não queria ir mesmo. Eu ia para a igreja sozinha com as minhas crianças, com a minha filha maiorzinha e meu filho bebezinho no colo. E quando eu chegava em casa, já teve vezes eu ter que ir para casa da minha tia, porque ele estava bêbado em casa, desmaiado, trancava a porta e me largava para fora. Ou quando eu chegava em casa, que eu não ficava para fora, que eu chegava em casa, era briga, que ele falava que eu estava na igreja, atrás de homem, atrás de pastor, sabe? Era aquela tribulação. E chegou um dia, e eu falei com a minha pastora, pastora, eu não estou aguentando mais. Deus falou que era para trazer meu esposo aqui, que aquele ia libertar ele. Mas eu não estou aguentando mais viver essa vida, eu não aguento. Falei, eu tô com vontade de largar ele, de deixar ele de lado, que ele vai embora para São Paulo mesmo, me deixa em paz, porque eu não tô aguentando mais. E ela falou assim, olha minha filha, ela disse assim, olha, irmã Lucilene, eu vou te ajudar em oração. E Deus vai libertar o seu esposo, você crê que Deus vai libertar? Eu falei, eu creio. Deus falou, mas não tô vendo nada acontecer, ele continua do mesmo jeito me dando trabalho. Ela falou assim, não larga o seu esposo. Ora, jejua. Começou a me dar instrução, sabe, para mim entrar em oração e fazer jejum pelo meu esposo. E aí ela falou assim, olha, quando as pessoas perguntar como que seu esposo está, você diz que ele está uma bênção. Não fala, tá daquele jeito, não sei o quê. Não. Ela falou, não. Quando as pessoas perguntarem seu esposo, você fala que ele está uma bênção. Fala, meu esposo está uma bênção. Profetiza na vida do seu esposo. Né? Mas não desiste não, porque Deus vai te abençoar. E ali a minha pastora foi me instruindo como que eu devia fazer para Deus libertar o meu esposo, para Deus trabalhar na minha casa, na minha família. Foi me ajudando, sabe? Foi me instruindo tudinho, tudo que eu devia fazer. E eu falo para vocês que não foi fácil. Não foi. Passei por muitas lutas, por muitas provações, né? E eu digo para você que cada dia que eu lutava, que eu passava por provação, não era fácil. Eu tinha vontade de desistir, eu tinha vontade de parar, né? Mas eu falava, não, Deus fez uma promessa. Deus disse que ia mudar. Deus disse que ia transformar.
Então eu tenho que me agarrar naquilo que Ele falou. Se eu não me agarrar naquilo que Deus falou, o que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer? Eu tenho que crer nesse Deus, ao qual falou que ia mudar o quadro da minha história, a minha situação. Eu tenho que continuar crendo. E ali a pastora, juntamente com o seu esposo, me ajudando em oração, me instruindo, sabe? Pregando a palavra da verdade para mim, porque eu estava na igreja, mas não conhecia a palavra verdadeira. Eu ainda não tinha aquela intimidade com Deus. Não tinha de maneira nenhuma. E foi aonde Deus foi, sabe, trabalhando, me dando sabedoria, me capacitando para a honra e glória dEle. Mas sabe como que Deus trabalhou na vida do meu esposo? Sabe como que eu alcancei a minha vitória tão desejada, que era ver meu esposo servindo a Deus, que era ver meu esposo liberto? Sabe como foi, meus amados? Sabe como que foi, minha amada irmã? Foi deixar Deus trabalhar na minha vida primeiro. Foi entender que eu tinha que dar lugar para o Senhor trabalhar na minha vida primeiro. Aí eu comecei a entender, compreender que primeiro Deus queria trabalhar na minha vida, para depois alcançar a vida do meu esposo. Deus queria transformar a minha vida primeiro, para depois alcançar a vida do meu esposo. E ali eu comecei a me pôr aos pés do Senhor, me colocar na presença do Senhor. Eu comecei a entender que eu não tinha que servir a Deus, ir para a casa de Deus, adorar a Deus o dia que eu queria. Que não era da minha maneira, nem do meu jeito, que eu achava que tinha que ser. E foi aí nessa igreja, naquele ministério da pastora Carmen, que eu aprendi a ser uma serva fiel a Deus, temente ao santo nome do Senhor. É onde Deus foi me lapidando, é onde Deus foi me mudando, me transformando, fazendo de mim uma filha querida, uma serva fiel a Ele. Deus me transformou. Primeiramente, comecei a trabalhar na obra do Senhor. Comecei a me colocar na dispensação do Espírito Santo de Deus. Sabe? Depois que Deus me mostrou como que era, que eu tinha que ser na presença dEle, que eu comecei a obedecer ao Senhor. Aí, Deus foi trabalhando na vida do meu esposo. Aí que Deus começou a agir na vida do meu esposo. Mas primeiro Ele precisou trabalhar em mim. E eu digo para você, através dessa gravação que eu estou fazendo no dia de hoje, muitas das vezes você está buscando tanto por uma pessoa, pelo esposo, ou pela esposa, ou pelo filho, que seja, por um parente seu. Mas será que você está na presença do Senhor como o Senhor te quer? Como o Senhor te chamou? Será que você está na dispensação de Deus, servindo a Deus verdadeiramente, para você ter vitória? Às vezes a sua bênção não chegou, a sua vitória não chegou na sua casa, em meio à sua família, porque você não deixou Deus trabalhar na sua vida ainda. Deus te chamou para uma grande obra nessa terra, talvez você ainda não tomou essa decisão de servir a Deus verdadeiramente e obedecer ao Senhor. Talvez você está buscando tanto por essa pessoa, mas quem Deus quer primeiro é você. Que quem Deus quer alcançar, você não está vendo que é você primeiramente? Primeiramente Deus quer trabalhar na sua vida, Deus quer mudar, quer te transformar, quer te libertar. O Senhor quer te fazer um vaso novo na presença dEle. O Senhor não quer você dessa forma que você está, como o Senhor não queria eu da mesma forma que eu estava.
servindo a Ele, indo para a igreja quando eu queria, cantando quando eu queria, olhando uma palavra quando eu queria. Mas você tem que entender que o teu querer não é o querer de Deus. Que o chamado que Deus tem para a sua vida é diferente dos seus pensamentos. Quer ver Deus agir na sua vida, na sua casa, em sua família? Se coloca na presença qual Deus te chamou. Se coloca na posição qual Deus tem te chamado. Quer ver as obras, as maravilhas, o agir de Deus? Obedeça ao Senhor. Faça aquilo que Ele te mandou fazer. Esteja na presença do Senhor, servindo a Ele verdadeiramente, que você vai ver o agir de Deus. E foi assim que Deus fez a minha vida. Trabalhou primeiro em mim. E um certo dia, perdão, tá? Eu tô com a garganta meio irritada. E um certo dia, a minha pastora chegou até mim e disse assim: irmã Lucilene, Deus disse para você usar a autoridade que Deus te deu. Deus manda você usar a autoridade que Deus te deu, que você vai precisar usar essa autoridade que vem do céu. E eu sem entender nada, falei amém. E passado ali uns dias, cheguei em casa, meu esposo não estava. E de repente ele chega, bêbado mesmo, falando, xingando. E ele entra pra dentro de casa e diz assim: quem tá aí com você? Eu falo assim: não tem ninguém aqui. Ele diz: tem sim, tem alguém aí sim. Eu falei: não tem. E ele olha por debaixo da cama, no guarda-roupa, olha para todos os lados, procurando achar alguém, falando que eu estava escondendo alguém dentro de casa, uma pessoa dentro de casa. Eu falei: não tem ninguém. E ele saiu pro quintal procurando também. E começou a me xingar. E eu entrei pra dentro de casa, ele entrou, eu entrei também. E nessa casa tinha 2 quartos. Um era meu e o outro era da minha menina. E de repente, eu tô na cozinha, vou pra cozinha, e ele chega perto do armário e pega uma faca. E arma aquela faca pra atacar em mim. E no momento que ele pegou aquela faca, eu lembrei do que a pastora falou pra mim: usa a autoridade que Deus te deu. E naquele momento que ele armou aquela faca pra vir pro meu lado, eu falei: sangue de Jesus tem poder, Satanás, em mim você não toca. Eu dei um grito, sabe, um brado mesmo, um grito bem forte. Falei: te repreendo em nome de Jesus, Satanás. E ali eu fiquei com toda aquela revolta, aquela situação. Ele ficou com aquela faca armada assim, sabe, pra me acertar, com a faca na mão, parado. Ele não deu mais nenhum passo, só ficou assim parado com a faca na mão. E eu comecei a orar e repreender o demônio que estava agindo na vida dele. Falei: Satanás, hoje, mas falando bem alto, sabe, gritando mesmo, bem alto. Falei: hoje é o último dia que você se anda na minha casa, em meio à minha família. Satanás, hoje é o último dia que você faz essa arruaça, essa vergonha. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, eu te repreendo. Você vai bater em retirada, porque na minha casa, na minha família, você não vai agir mais. E comecei a orar bem alto e repreendendo, e expulsando aquele demônio que estava na vida do meu esposo. E de repente ele estava assim com a faca, assim, ainda parado, olhando com os olhos bem estatalados para mim. Quando eu terminei a minha oração, ele abaixou aquela mão dele, colocou a faca em cima do armário, virou as costas e foi pro quarto deitar e dormir. E a partir daquele momento, eu falo para vocês, o meu esposo foi liberto para a honra e glória do Senhor. Quando foi certas horas, ele acordou, estava tudo normal, tudo tranquilo.
e não saiu pra rua. Quando foi no outro dia, tinha culto na igreja. Ele falou assim: tem culto na sua igreja hoje? Falei: tem, eu vou com você para a igreja. Falei: amém, glória a Deus. Fiquei tão contente quando ele falou isso. Mas eu achei que talvez ele não iria nada, né? Falei: vai que ele tá falando da boca para fora, né? Mas vamos aguardar para ver. E ele foi, irmãos. Ele foi, deu o primeiro passo e foi para a igreja comigo. Por isso que eu falo que foi aquele dia que eu usei a autoridade, através da revelação que Deus deu para o pastor, para mim usar a autoridade que Deus tinha me dado, que era para expulsar aquele demônio que estava agindo na vida do meu esposo, que estava querendo destruir a minha casa e a minha família, que estava querendo destruir os projetos de Deus, que Deus tinha para nós. Mas a partir daquele dia meu esposo foi liberto, para a honra e glória do Senhor. A partir daquele dia, ele começou a caminhar comigo. Ele começou a ir para a igreja. Ele começou a servir a Deus, para a glória do Senhor. Foi caminhando, foi caminhando, foi caminhando. E desde aquele dia ele não bebeu mais. Ele não usou uma droga mais. A partir daquele dia ele decidiu ser crente. Ele decidiu ser servo de Deus, servir ao nosso Deus Todo-Poderoso. E a partir daquele dia Deus começou a agir mais ainda na nossa casa e na nossa família. Eu falo para vocês que não foi fácil. Teve levantes. Tinha dia que eu pensava e via que o inimigo queria também destruir a minha família. Mas eu falava: não, Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor está cumprindo e o inimigo não vai ter esse poder. E ali, nós começamos a servir a Deus, Deus abriu a porta de emprego fixo para ele. Usou a pastora para falar: olha, Deus vai abrir uma porta de emprego para você aqui dentro da cidade mesmo. Você não vai precisar sair daqui, vai procurar emprego ou trabalhar em outro lugar fora daqui. Deus mostra que você vai trabalhar aqui dentro da cidade mesmo. E foi o que aconteceu. Ele começou a trabalhar dentro da cidade. Deus abriu a porta de emprego para ele, na empresa chamada Cocamar, onde ele está até hoje, com a glória de Deus. Ele está trabalhando aqui. Nós continuamos morando no estado do Paraná, cidade de São Jorge do Bahia. Cidade pequenininha. Os irmãos me perdoam, tá? A garganta tá coçando demais. Não peguei nenhuma água para beber, nem nada. Mas mesmo tossindo, que seja, com a garganta irritada, eu vou terminar de contar meu testemunho. Vocês me perdoem. E aí, tá nós aqui morando em São Jorge do Bahia, Paraná. As portas vão se abrindo. Deus foi dando condição para nós, uma condiçãozinha melhor, né? Para nós viver nessa terra. E hoje eu posso dizer que eu e minha casa servem ao Senhor. Hoje eu sou uma missionária. Hoje o meu esposo é um presbítero da casa do Senhor. Eu falo para vocês, todo esse processo que eu passei até Deus libertar o meu esposo foi 9 anos de sofrimento. Não foi 1 ano, não foi 2, nem 3. Eu sofri 9 anos. E quando eu cheguei aqui no Paraná, sofri aqui com meu esposo. Total tudo é 9, tá? Mas quando eu decidi vir para o Paraná trazer ele, que Deus fez aquela promessa na minha vida, fiquei 2 anos ainda sofrendo aqui com ele ainda. Fiquei mais 2 anos aqui sofrendo. No passar desses 2 anos, total 9 anos, juntando com o de São Paulo e o Paraná, que Deus vai fazer a obra na vida do meu esposo.
falo para você. Você acha que a promessa de Deus está demorando na sua vida? Você acha que os planos, projetos de Deus, que Deus tem falado para você, está demorando? Aguenta mais um pouco. Suporta mais um pouco na presença de Deus. Não queira desistir, não queira parar, não queira largar o seu Deus por nada. Porque Ele é o único que pode mudar o quadro da sua história. Ele é o único que pode mudar a sua situação. Aleluia. Ele é o único que age no impossível. Aonde você não vê saída, é Ele que entra com a saída. É Ele que abre a porta onde não tem porta. É o nosso Deus do impossível. Esse nosso Deus é demais. É só Ele que pode fazer as maravilhas nas nossas vidas. Tenha aí a graça de Deus, meus irmãos em Cristo Jesus, meu testemunho nessa cidade. Quem me viu, quem me conhece, sabe da minha história. Viu o que eu passei com meu esposo aqui. A minha família, meus amigos que viram o que eu passei lá em São Paulo, que vê como que meu esposo é hoje, eles nem acreditam. Fala assim, olha, verdadeiramente Deus é na sua vida. Verdadeiramente Deus cumpriu o que falou na sua vida. Você acreditou, confiou, deixou Deus trabalhar e você alcançou a vitória. E é assim que Deus faz. Hoje, eu tenho dois filhos, são meus, mesmo que nasceu de mim. A Evelyn e o Davidson, né? Hoje a minha filha se encontra com 18 anos e o Davidson com 12. Tenho mais duas filhas, total de 4, né? As duas pequenas são adotivas, mas são minhas também, a honra e glória do Senhor. Que uma tem 10 anos, chama Emily, e a pequenininha Emanuele. E foi bênção, presente de Deus para mim também. Elas não nasceram de mim, não vieram de mim, né? Mas Deus me deu elas, colocou elas em minha mão para me cuidar. Para me estar zelando pela vida delas, para ensinar a elas o caminho certo que elas devem trilhar e o Deus verdadeiro que eu devo servir. Aqui no Paraná, Deus me deu essas duas bencinhas. Elas são filha da minha prima, uma prima minha de 2º grau. E vou dizer para vocês que eu cuidei da mais velha quando ela veio morar com o pai e a mãe aqui. A mãe foi embora porque não tem muito juízo. E largou com o pai. E ela tinha quase 5 anos. Uns 4 aninhos por aí, nem 5 tinha. E o pai falou assim, cuida da Emily um pouco pra mim que eu vou pra São Paulo. Depois vem buscar ela. E depois eu venho buscar ela e levo ela. Você fica com ela um tempinho pra mim? É rapidinho, vou lá buscar um dinheiro lá. Mentiu pra mim que ia buscar um dinheiro. Mas na verdade nós sabemos que ele foi atrás da mulher dele, que é a minha prima. E eu falo pra você, passei por cada luta, cada prova, mas eu venci. E eu falo assim que foi passando 1 mês, 2 meses, e esse homem não vinha buscar a menina. Tivemos que procurar o conselho, tudo para poder fazer com que ele viesse buscar a criança. Aí veio, buscou a ele, mas eu fiquei com dó porque a mãe tinha abandonado, o pai que estava com ela não tinha juízo, né? Usava as crianças para pedir as coisas, usava as crianças para ficar pedindo alimento, comida, essas coisas, porque todo o dinheirinho que pegava com o serviço que fazia, gastava com bebida e droga também. Ele era viciado. E fiquei com muita dó, sabe? E o dia que ele vieram buscar a Emily, nós estávamos em campanha no monte. E lá no monte, Deus usou a pastora para falar assim para mim assim, irmã Lucilene, não se preocupa com a Emily, porque ela vai voltar. Deus me mostra ela voltando. E vai acontecer algo com ela
que é permissão de Deus, mas ela vai voltar para ficar, porque é necessário, vai acontecer algo, e ela volta. Eu falei, meu Deus, mas o que será? Aí só que ela falou assim, eu não posso te dizer, você te dizer se é bom, se é ruim o que vai acontecer, mas eu vejo a Emily voltando, que vai acontecer algo. E assim foi. Passado um certo tempo, quando menos espera, tá o abençoado com as meninas para cá, para Paraná de novo. E ali eu decido ajudar ele, cuidar das crianças, para ele trabalhar, arrumar um emprego, né? Falei, eu cuido delas, você... Aí já tinha a pequenininha, a bebezinha agora. Na época não tinha bebê, só tinha a Amy. E aí a mãe foi embora, mas já estava grávida. E quando ele volta com a Emily e uma bebezinha, que é a Emanuele, que é uma bênção. E quando chega aqui, eu ofereço para ajudar ele. Mas conforme eu estava ajudando ele, eu ficava a semana toda com as crianças, e as crianças ficavam na escola com qual eu trabalhava, que é a pré-escola. E lá elas ficavam o dia inteiro, só vinham embora comigo de tarde, 5 horas da tarde. Ficava das 7 às 5 na escola. E ali é uma pré-escola e creche junto. São 2, né? Que é o berçário, creche e pré-escola, os maiorzinhos. E assim eu fiz essa vida com as duas. E vi que ele não estava querendo melhorar nada a vida dele, arrumou um emprego, mas não pegava os filhos dele de volta. E o dinheiro que ele pegava, ele gastava tudo, com bebida, com droga. Um certo dia aconteceu algo na minha casa que não era normal para uma criança de 5 anos estar falando. Fiquei desconfiada, procurei a saúde, o povo da saúde, contei o que aconteceu, o que estava acontecendo, o que eu vi, né? E ali eles decidiram tirar as meninas dele e deixar comigo o conselho tutelar, porque a saúde acionou o conselho tutelar, chamou a psicóloga para investigar se era aquilo mesmo que estava acontecendo, e foi comprovado sim, que a minha suspeita, o que eu suspeitava era aquilo mesmo. Eu não vou falar o que é, mas eu acho que vocês já suspeitam, né? Já vão ter uma ideia do que esteja acontecendo, que estava acontecendo com as crianças. Uma das crianças. E ali o conselho fez um papel para mim e falou assim, você vai continuar cuidando dela? Você continua? Eu falei, continuo cuidando dela sim, estou cuidando e eu não vou abrir mão delas, elas são minhas primas. Né? Como que eu vou abrir mão delas? Eu não tenho essa coragem, essa capacidade. E lembrei do que Deus falou que a Emily ia voltar, mas não voltou só a Emily, voltou juntamente com a Manu, uma irmãzinha, uma bebê. E continuei cuidando dessas meninas. E ali tive que abrir um boletim de ocorrência, que eles falaram que eu tinha que abrir um BO na delegacia, fazer um BO. Fiz, foi aprovado pela psicóloga, foi feito corpo de delito no ML e tudo. E ali tudo começou a ser investigado, mas eu não podia demonstrar nada para o pai, né? O pai não poderia suspeitar disso, que ele estava sendo investigado. Até um certo dia que ele falou assim, eu vou catar minha filha, vou voltar para São Paulo. E eu comuniquei às autoridades da cidade, falei, olha, ele tá falando que vai para São Paulo, vai levar as meninas. E agora o que eu faço? Aí ele falou assim, agora nós vamos ter que comunicar ele, né? Porque ele não vai poder levar as meninas. E ali, o laudo pronto do ML, o laudo da psicóloga de Maringá, tudo já pronto. O conselho chegou até a casa dele, lá na cidade de Arizona, e disse para ele assim, olha, o senhor vai embora? Ele disse que ia levar a filha dele. Aí eles comunicou a ele que ele não poderia levar de maneira nenhuma, de jeito nenhum, as crianças. E antes do conselho falar para ele o que estava acontecendo, ele mesmo já foi se explicando, já foi falando coisa que eles nem tinham falado nada para ele do assunto, né? E aí eles falaram assim, ele tem culpa no cartório, porque nós nem falamos nada, ele já foi se explicando, né? Mas já tinha tudo certo, as investigações já estavam tudo certo, né? E quando ele ficou sabendo disso, que eu tinha abrido um boletim de ocorrência para investigar o que estava acontecendo com a criança,
Aí ele me ligou, me ameaçando minha casa, ameaçando meus filhos. E um dia eu vim para a igreja bem arrasada. Falei, Senhor, o Senhor colocou essas crianças na minha mão. O Senhor vai deixar que ele ameace a minha família e tirar a vida dos meus filhos, né? Falei com Deus. E naquele dia tinha culto, cheguei na casa de Deus, eu que abri o culto. E a minha pastora estava do meu lado, quando foi dada a oportunidade para ela começou a louvar, depois veio ministrar a palavra. E ela falou assim, aqui tem uma pessoa em cima do altar, e eu estava atrás dela. Ela falou assim, aqui tem uma pessoa, e Deus me mostra que ela foi ameaçada, um dos seus filhos foi ameaçado também, seus filhos foi ameaçado. Quem é essa pessoa? Levanta, dá um sinalzinho com a mão. E eu estava atrás dela, e era eu. Eu levantei a mão, fiz bem assim. Atrás dela, ela só virou e falou assim, é você mesma que Deus revela. E Deus diz assim para você ficar em paz, sossegada, não se preocupa com a ameaça do homem não, porque é Ele que age na sua vida. Ainda que venha tentar fazer algo ou se vingar, não se preocupe não, porque Deus recolhe da face dessa terra. Não se preocupa não. E assim aconteceu, sabe? Eu fiquei muito grata a Deus. Depois dessa revelação, comecei a ficar em paz com o Senhor. Falei, se Deus falou que vai cuidar da minha casa e minha família está cuidando, eu creio. Em nome de Jesus. E ninguém sabia dessa ameaça, só eu e meu esposo que sabia que ele tinha ameaçado nós. E quando nós chegamos na igreja, Deus usou a pastora para revelar. Revelou, né, através da vida da pastora. E quando chegou, foi passado os tempos, ele foi embora para São Paulo. Em seguida, o conselho foi atrás dele. Logo ele viajou para São Paulo, foi embora para São Paulo. Eu fiquei com as crianças, que ele não podia levar. Continuei cuidando das crianças. E foi passado os tempos, até que veio o decreto, né, do juiz. 12 anos de cadeia foi decretado para ele de prisão. E ele não tinha sido preso nem nada. E esses dias pra cá, quando teve os ataques nas escolas, né? Que teve vários ataques nas escolas, de pessoas indo lá matar pessoas, né? Pessoas entrando lá para tirar vidas. Nesse ano de 2024, teve muitos ataques nas escolas. Aí foi posto segurança em todas as escolas aqui também. E começou rumores, um boato de que viram o pai das meninas na cidade. Mas eu nem sei se é verdade ou não, mas as pessoas falavam. E como ele já tinha ameaçado nós já uma certa vez, né, vinha ameaçando nós, e depois parou porque eu mostrei os prints das conversas, né, para o conselho, foi levado para a delegacia, tudo. E eu falei para ele, se você não parar, você vai ser preso. Porque o que aconteceu comigo, com a minha filha, eles já, com os meus filhos, eles vão atrás de você porque você ameaçou nós. Então eu comecei a temer, ficar com medo. Já não tinha paz mais na minha cabeça para deixar as crianças à vontade. Meu esposo trabalhando, eu tinha que sair, principalmente meu esposo. Sair antes dos horários das escolas das crianças e pegar na porta da escola, levar, pegar no ponto de ônibus, deixar as crianças no ponto de ônibus. Foi aquela correria, aquela vida louca. Porque nós não tínhamos certeza se era ele mesmo que estava na cidade, mas as pessoas ele já morou aqui, né, em São Jorge do Bahia. As pessoas conheciam ele. Aí tinha gente que falava que era mentira, que não era nada. E tinha gente que falava, não, é ele sim, eu vi ele sim. Aí nós começamos a rodar sempre a cidade, procurando para saber se era ele mesmo. E aí pararam aqueles rumores, aquelas converseiras de que ele tinham visto ele aqui. Aí aquietou, sabe? Aí eu fiquei mais tranquila. Eu falei, graças a Deus aquietou, então vamos confiar em Deus. E comecei a entrar em oração, sempre orando para que Deus trabalhasse na vida do pai das crianças, né, das meninas. Pedindo a Deus para Deus mudasse aquela situação, que tirasse o ódio do coração dele, a raiva. Porque o bem que nós fizemos a filha dele foi cuidar delas. O que a gente queria era proteger elas, né? Mas nós sabemos que quando a pessoa é usada pelo inimigo, ele não quer entender, né? Que a gente está cuidando, que a gente quer zelar. Ele achava que a gente quis tomar as crianças dele, sabe? Mas não é isso.
Nós tomamos mediante a situação que aconteceu, mediante a situação que estava acontecendo, né? Como foi provado que tudo aquilo era verdade, eu jamais poderia abrir mão daquelas crianças, ainda mais que Deus já tinha revelado que ia colocar nas minhas mãos e voltaria. Então eu falei, então é eu que Deus preparou, é meu esposo, que ele sabe que nós não vai abrir a mão de maneira nenhuma, mediante a ameaça. Minha família toda dizia assim, você entrega essas meninas pro pai dela porque você não conhece o pai delas direito, você sabe que ele não é flor que se cheira, você sabe que ele é perigoso, querer se vingar. Minha família toda ficou contra mim, querendo que eu devolvesse as crianças. Eu falei, eu não vou devolver porque Deus colocou na minha mão para me cuidar. Nem que coloque a minha vida em risco, mas eu não vou entregar elas. Deus confiou a mim porque Deus sabe que eu sou forte o suficiente para aguentar. E fui forte, chorando, sabe? Chorando, gemendo, com dor, mas não abri mão das meninas porque eu estava agarrado naquilo que Deus colocou nas minhas mãos, que era para cuidar delas, para proteger elas. E ali até mesmo pessoas desconfiadas da família falaram assim que não, isso daí é tudo mentira que a criança está falando, isso daí não aconteceu nada não. Mas quando veio a resposta dos laudos, né, da investigação, que foi provado que aconteceu mesmo, aí eles acreditaram, porque eles falavam que eu estava louca dando ouvido para uma criança. Eu não deveria dar ouvido para a criança, porque a criança podia ter visto fazer em qualquer lugar, ou ter visto em algum lugar aquilo lá e fez, e falou, né? E eu não. Eu falei, não, Deus revelou e eu confio no meu Deus, eu sei que Deus pôs na minha mão, eu tenho certeza, eu vou lutar e vou vencer. E assim eu fiz. Quando foi agora, mais ou menos no meio do ano quase, não recordo bem a data, veio uma mensagem da avó das meninas lá de São Paulo, por parte de pai, falando que o pai delas estava em cima de uma cama, enfermo, e que o médico já tinha desenganado ele, a medicina já tinha desenganado, que ele pedia muito pelas filhas, que ele queria ver as filhas. E eu somente falei assim para a avó, assim, você sabe que se eu pegar as crianças para levar aí, para ele ver, despedir delas, você sabe que se ele sair do hospital vivo, ele vai direto para a cadeia, né? Porque ele tem um mandado de prisão decretado para ele, de 12 anos. Falei, a senhora escolhe. Se a senhora quiser que eu leve as meninas aí, eu levo. Mas se seu filho tiver alguma melhora, alguma chance de vida, ele vai direto para a cadeia daí. Aí a mãe dele, né, do pai das meninas, disse assim, então não, eu não quero ver meu filho numa cadeia. Já estou sofrendo demais ver meu filho enfermo aqui na cama e eu não quero ver ele numa cadeia. Eu falei, então tá bom. Então a senhora tem que se contentar com isso, porque eu não posso levar as meninas sem comunicar às autoridades da cidade, pegar por conta própria e levar. Eu tenho que comunicar, e se eu comunicar, ele vai preso. E assim fez. Falaram que ele já estava internado vários dias. E eu espero que nesse processo que ele passou ali de enfermidade, ele tenha se arrependido de todos os seus erros, de tudo aquilo que ele fez de errado nessa terra, e que ele tenha tido uma chance, né, de se arrepender e alcançar a salvação. Porque em minhas orações eu sempre pedi a libertação por ele, né? Apesar dele desejar o mal para mim, para minha casa, para minha família, eu sempre apresentei ele em oração, falando com Deus para libertar ele, para transformar ele, para salvar ele. E eu espero que nesse momento de leito de enfermidade, Deus, ele tenha alcançado a Deus, tenha procurado a se arrepender dos seus erros, das suas falhas, e tenha pedido a misericórdia e tenha alcançado a salvação. Assim eu espero, mas só Deus sabe se ele alcançou a salvação ou não, se ele se arrependeu ou não. Aí quando foi mais tarde, de tardezinha para noite, a irmã do pai das meninas entra em contato comigo, manda uma mensagem, diz assim, meu irmão acabou de falecer. Aí falei para ela meus sentimentos, né, por tudo, né. Põe as meninas para conversar com elas, porque ela perguntou se eu tinha contado para as meninas, eu contei, mas como fazia muitos anos, as meninas já não tinham nenhum vínculo mais com ele, né. Já não tinha nenhum vínculo amoroso mais, nem amor de pai, nem nada. E aí ela pegou, conversou com as meninas, explicou para as meninas novamente, acho que achando que eu não falei nada, não sei.
ali as meninas não demonstraram nenhuma reação, tudo normal. E o que aconteceu? Com a morte do pai das meninas, nós voltou a ter paz, tranquilidade, sossego em nossa família. E Deus cumpriu o que Ele falou, que se o coração do homem tivesse com ódio e viesse ressuscitar, e viesse a ira, né, sobre ele, como Deus usou a pastora Carmen para falar, se um dia Ele quisesse vir se vingar de nós, que Deus ia tirar ele da face da terra. E foi a maneira que Deus achou melhor para fazer, foi recolher ele para dar paz para nós. Então em tudo eu vejo o agir de Deus em nossas vidas. E que a graça de Deus agora nesse finalzinho de ano, teve a audiência das meninas, consegui pegar a guarda delas, a mãe delas deu a guarda delas para mim. Que a graça de Deus hoje, nesse mês, oficialmente ela é minhas filhas mesmo, né? Minhas filhas fazem parte de mim, da minha família, né? Elas me chamam de mãe, chamam meu esposo de pai. Com a honra e glória do Senhor eu posso testemunhar as obras maravilhas que Deus fez. E é assim que Deus age na nossa vida. Deus abre portas de onde não tem, né? Deus livra, guarda aquele que é servo dele, como Deus nos livrou, nos guardou, não deixou nenhum momento ele vir se vingar de nós. E eu tenho certeza que se Deus recolheu a ele, foi para dar paz para nós, porque nós não tinha paz, não tinha sossego, para deixar as crianças em paz, achando que em qualquer momento ele podia aparecer para se vingar. Mas Deus recolheu ele, espero que ele esteja alcançado a misericórdia do Senhor. Então eu falo para você, através desse vídeo, não desiste. Não para de lutar, não para de prosseguir. Continue nessa caminhada e se agarra naquilo que Deus falou para você, o que Deus prometeu. E no tempo certo e na hora certa vai se cumprir, tá bom? Que esse testemunho seja para edificar a sua fé. Amém? Que seja um testemunho, que você possa agarrar nele e crer na vitória também em nome de Jesus. Daqui eu encerro meu testemunho e que esse testemunho possa alcançar muitos lares, muitas famílias, né? E que através do meu testemunho muitas pessoas venham alcançar salvação, vitória da parte de Deus, libertação da parte de Deus. Somente confia no Deus que tudo pode. Por mim e por você. Aleluia, se nós crer, Ele nos garante a vitória, tá bom? A paz do Senhor Jesus.